Olá, amigos! Nesse modo vamos falar sobre treinamento dinâmico de resistência variável. Então, o aparelho de resistência variável altera a quantidade de torque da força resistiva durante toda a amplitude do movimento articular. Então, esse foi retirado desse artigo, tá? Onde vamos analisar um pouquinho a mecânica das máquinas. Então, quando eu sentar na máquina, obviamente, eu tenho que estar com o meu joelho alinhado com o eixo do aparelho. Tá? Lembrando que nem sempre, geralmente, conseguimos nos adaptar à máquina. Lembrando que a máquina é fixa, somos nós que temos que nos adaptar a ela. Dependendo da máquina, nós não conseguimos nos adaptar. Então, os músculos variam a capacidade de produzir força de acordo com o ângulo da articulação, estando em menor ou maior desvantagem mecânica no movimento. Com o sistema de auxílio mecânico, os equipamentos como o CAM, os equipamentos também variam a resistência imposta aos músculos da mesma forma. Então, lembrando que o componente de auxílio mecânico vai tentar se equiparar à curva da articulação muscular. O equipamento com o correto sistema CAM aumenta a resistência no ângulo articular, onde o grupo muscular ou músculo específico consegue produzir mais força, e no ângulo articular em que o grupo muscular produz uma menor quantidade de força, diminui a resistência. Nós já vimos anteriormente. Então vamos analisar a flexão de joelho na cadeira flexora. Lembrando que na anterior vimos que o joelho só exerce o maior torque até 90 graus de flexão de joelho. Então, na mesa flexora, na cadeira flexora ou na flexora vertical, também esse sistema de auxílio mecânico só deve ir até 90 graus, aumentando, diminuindo. Depois temos que retornar. Então, os músculos flexores do joelho produzem maior força em uma ou numa flexão de 90 graus. Neste ângulo articular, o equipamento deve apresentar um maior raio da polia perpendicular ao cabo de aço. Então aqui temos primeiro início do movimento, tá? Estou vendo uma cadeira flexora. Então, neste ângulo inicial de trabalho, a resistência é mais baixa, levando em conta toda a amplitude articular. Neste ângulo, o raio da polia deve estar bem fechado. O cabo de aço deve estar mais perto possível do eixo da polia. Então, eu tenho um braço de força. Aqui, ó, o cabo deve estar mais próximo possível do eixo da polia. Então, é o eixo e o cabo. E aqui é a mesma coisa, o músculo e o eixo articular. Eixo articular e o músculo. Aqui como fosse um músculo, o eixo articular e o cabo. Tá? É o mesmo princípio. Então, aqui forma um braço de resistência, aqui o braço de força. Então, os isquiotibiais têm menor capacidade de produção de torque de todo o percurso de deslocamento do exercício. Então, no começo, tem a menor capacidade de produção de torque. Em 90 graus, já temos a maior capacidade de produção de torque. Lembrando, o eixo deve estar mais longe agora do cabo. Vamos buscar, aqui, ó, deve estar o mais aberto quanto possível do cabo, para tentar se igualar ao músculo, tá vendo? Ó, o músculo, eixo. Então, o músculo como fosse o cabo, o eixo e o braço de força. O cabo, o eixo e o braço de resistência. Então, braço de força e braço de resistência. Então, aqui deve estar o maior, porque aqui está o maior. Então, vai menor, maior e menor, fazendo uma curva, tá? Em 90 graus já vimos. Em 95, lembrando que vai diminuindo o braço de força e também a máquina deve diminuir. Mas já vimos que não devemos passar de 90 graus. Só uma orientação é a mesma coisa. Observa que o sistema ele vai abrindo, ó, vai afastando e voltando. Vai afastando e voltando. A câmera não permite ver muito bem o outro lado, mas é a mesma coisa. Vendo? Vai girando. Ó. Olha aqui a propaganda da cadeira. Falando que o CAM garante para voltar de novo. O CAM garante natural adaptação do braço de força. Ó, vai abrindo. Ó.
Então é assim que as máquinas são feitas, de acordo com o nosso braço de força. Botei valgodinâmica, valgodinâmica na mesa flexora, já vimos que não lá na frente nos primeiros módulos. Então agora qual a diferença? Antigamente tinha uma flexora bem reta e agora temos uma flexora com uma leve quebra no quadril. Agora não, já há muito tempo. Mas bem antigamente tínhamos essa flexora bem retinha. Qual a diferença? Observa que ela tem um grau de flexão do quadril e esse moço fez um grau de flexão do quadril, pois já fez uma antiversão da pelve. Então, com apoio reto, eu acabo dificultando a relação isquiotibial e reto femoral. Então vamos ver lá na frente, vai ter um quadrinho exemplificando cada quadro. Eu posso colocar a mão na lombar? Não. Então o vídeo da flexora. Então vamos ver agora cada quadrozinho dessa alteração na pelve que acontece na mesa flexora. Então tem a parte 1 que é normal, ó, músculo reto femoral de comprimento normal. A flexão de joelhos não é acompanhada de movimentos lombopélvicos. A rigidez das estruturas de suporte anterior da coluna e rigidez passiva dos músculos abdominais são superiores ou iguais à do reto femoral. Então, quando eu flexiono o joelho, o meu reto femoral começa a se alongar a nível de joelho e permitindo o meu movimento. Mas se ele estiver encurtado, ele acaba tracionando a minha pelve. Por isso que temos o banquinho, aquela inclinação da cadeira, aqui, tá bom? Essa inclinação para eu tirar uma possível insuficiência passiva do meu reto femoral e ativa dos meus isquiotibiais. Então eu inclino, então ele vai relaxar mais aqui para se alongar aqui. Tá? E aqui eu evito uma insuficiência ativa, aqui passiva, tá? E aqui ativa. Então por isso que tem uma quebra lenta do quadril. Então, quando eu flexiono o joelho, a tendência é a pelve vir para frente. Mas o meu abdômen, junto com o meu eletores da coluna, profundos e superficiais, estabilizam a articulação e não permite o movimento de antiversão da pelve. Então, esse movimento que o rapaz aqui está forçando ainda mais. Ó. Observa que a pelve da menina está em antiversão da pelve. Então, o reto abdominal vai brigar contra as forças antiversivas do reto femoral e os isquiotibiais, e os paravertebrais profundos superficiais vão brigar contra as forças retroversivas do meu isquiotibial. Então, um faz força para cá, outro faz força para lá. Então, um faz força para cá e o outro faz força para lá. Ambas as forças têm que se anular para permitir somente a flexão do meu joelho. Então, no quadro 2, encurtamento de reto femoral. Na falta de compensação lombopélvica, a flexão de joelhos não é acompanhada de deslocamento da pelve ou coluna lombar, mas detém-se 90 graus, indicando o encurtamento, como a rigidez do abdômen e coluna se equiparam e a pelve mantém a sua estabilidade. Então acontece o quê? Aqui eu tenho uma rigidez do reto femoral, mas eu tenho uma força, mais stiffness de abdômen e paravertebrais. Então ele não consegue compensar na pelve rodando lá para frente, ele para somente em 90 graus. Mas nós já vimos que o movimento é até 90 graus, então não teria nenhum impacto muito significativo a nível de quadril aqui, mas sim poderíamos ter a nível de joelho. Lembrando que quanto mais aumentar a flexão do joelho, maior a força de reação patelofemoral. Pela essa maior rigidez do meu reto femoral, eu faria mais esforço para fazer a flexão do joelho, e isso poderia aumentar as forças compressivas na minha articulação. Então aqui o reto femoral encurtado e rígido. E agora temos a nossa compensação. Observa que ele fez a flexão do joelho, a pelve se
rodou para frente, se deslocou para frente. Então, na flexão de joelhos, a pelve antiverte. A extensão da coluna acentua a partir de 60 graus de flexão. Pelve livre capaz de chegar a 135 de flexão. A pelve, né, como estando mais livre, o joelho é capaz de chegar a 135 graus de flexão. Caso a pelve seja estabilizada, atinge só 90. Agora, a rigidez do reto femoral maior que dos estabilizadores da coluna. Então, é sempre o abdômen junto com os eretores faz uma estabilização. Agora, a força do reto femoral venceu a força dos estabilizadores e fez a antiversão. Então, se eu colocar a minha mão aqui, ó, eu vou estar aumentando as forças antiversivas na minha pelve. Agora o 4. Rigidez aumentada de reto femoral com compensação lombopélvica, mas sem encurtamento. Agora, ao estabilizar a pelve, o movimento continua até 135 graus de flexão de joelho. Rigidez do reto femoral muito maior do que os estabilizadores da coluna. E o 5. Rigidez do reto femoral com fixação automática da pelve e coluna lombar. Então aqui, ó, extensão compensatória da coluna lombar, a flexão passiva, mas não ativa. Na flexão ativa os flexores dos joelhos, por sua ação retroversora e passiva nos músculos abdominais, compensam a rigidez do reto femoral, estabilizando a pelve. No módulo de avaliação, vamos passar mais detalhadamente todos esses aspectos, ok? Ao iniciar a flexão de joelhos, a pelve inclina-se para trás, reduz-se a curvatura lombar. Não há aumento de stiffness, rigidez do reto femoral, mais a stiffness do abdômen, mais a ação dinâmica dos flexores de joelho superam as stiffness de paravertebrais. Então agora, quando ele contrai, a pelve faz essa retroversão. Então eu tenho uma maior stiffness aqui, maior rigidez, aqui menor eu faço a retroversão da pelve. Vamos observar um vídeo que vai demonstrar esses movimentos que já passamos. Observa, aumento da lordose, olha só, força, antiversiva, antiversiva e retroversiva. Não pode acontecer esse movimento. Observa, paravertebrais, abdominal. Então, um faz a força para cá, outro faz a força para cá, um faz a força para cá e o outro faz a força para o outro lado ao contrário. Então, são várias forças atuando em um movimento que parece ser tão simples. Hiperextensão lombar, tilt anterior da pelve. Vendo, contraindo o músculo abdominal, eu vou estabilizar. Então, eu tenho uma força contra a antiversão, fazendo uma retroversão, uma força fazendo retroversão, antiversão e antiversão. Anti, anti, retro e retro. Então, retro, retro, anti, anti. Então, anterior, aqui, força anterior e força para retro. Então, aqui a força de retro e aqui a força de antiversão. Lembre-se, pequenos detalhes da musculação fazem toda a diferença. Então, um grande abraço, até a próxima aula, vamos analisar a cadeira extensora.